Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que as religiões estão decadentes. Não é só a Igreja Católica, não. A Igreja Evangélica também está decadente e todas as outras religiões. Até porque Jesus Cristo não fundou religião nenhuma, e assim diz o profeta Estevão, que foi que estava junto ao Espírito Santo, declarou o seguinte, né? Que tipo de habitação o homem pode fazer para que se acomode a Deus? Que espécie de habitação? A terra é o estrado dos pés de Deus. Então, ao homem não tem nenhuma construção, inclusive é dito na Bíblia, tá? Que Deus não habita em templos humanos, feito por mãos humanas. Então, basicamente, nenhuma construção fará com que o Deus realmente esteja ali dentro. O Evangelho ele é simples e belo. Onde houver duas ou três pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. Então, o Evangelho ele não foi criado para você ir para um templo, nesse templo, a ficar ouvindo. Cara, você acha que Jesus Cristo criou Papa? Você acha que Papa é uma invenção do cristianismo? Isso vem fora. Agora, é incrível o nível de besteira que esse cara aqui fala. Só que antes de iniciar o vídeo, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, dia 5, ok, de maio, as vagas do conteúdo premium, elas estão abertas e são apenas 20 vagas. Se você não sabe o que é isso, eu leciono para os meus alunos sobre o empreendedorismo verdadeiro com resultados. Por exemplo, aqui, no nosso veículo de comunicação oficial, é um veículo que eu sempre estou publicando para os meus alunos, o que os alunos irão aprender, por exemplo, ao tanto de coisa que os alunos irão aprender. São 3 anos de acesso e suporte, o aluno recebe o meu contato pessoal. Empreendedorismo é sempre uma longa jornada. Algumas aulas que eu não posso nem comentar aqui no YouTube, nem vou falar, cara, nem vou falar, que são extremamente importantes. Eu publico sempre os testemunhos dos alunos. Por exemplo, nesse caso de agora, aqui, ó, esse aqui é o resultado de meu aluno, né, praticamente 48 horas, 2 dias atrás. Então, assim, eu sempre estou publicando. Se você for ver os resultados dos alunos aqui, ó, eu estou vendo aqui, ó, o Leonardo, ele falou, estou me baseando nessa aula, estava estudando lá o conteúdo premium, né, onde eu ensino a uma série de coisas, no caso aqui era sobre Bitcoin, e aqui ele mostra umas semanas depois o resultado que ele teve, depois que ele estudou. E aqui, olha que coisa interessante, isso é outro aluno meu que estudou também e teve resultado. Então eu estou sempre publicando resultados o tempo todo aqui, ó. Resultados, muito obrigado pelos seus conselhos. Vou focar no que você falou, né? E vai falando. E o outro aqui falando, ó, obrigado. Ó, consegui ter um resultado absurdo, ganhei uma grana ontem, seguindo as suas dicas de compra. Bem, tá vendo? Então eu vou ensinando para meus alunos. E assim, não é só sobre Bitcoin, é marketing digital. Por exemplo, eu mostro o meu resultado. Essa imagem aqui é um resultado que eu tenho financeiro dentro do Google, anunciando no Google, e mostra um monte de coisa. E aí a gente tem a relação dos alunos, ó, 4 vagas preenchidas, depois 11 vagas, até chegar o momento que é fechada a turma, tá? Então, assim, as vagas estão abertas, você vai participar, conhecer, vai obter o meu contato pessoal, e dentro lá do conteúdo premium você tem aulas incríveis para você poder estudar, uma excelente avaliação. E também uma coisa importante, lá dentro, lá quando você tomar a decisão, você vai ver mais testemunhos de alunos como tiveram sucesso. Então, assim, é um trabalho que eu faço, eu dou aula apenas para 20 alunos, mas é um trabalho que eu faço que entrega resultados. É diferente daqueles trabalhos que você compra, esquece, não deu certo. Esse é um trabalho que eu acompanho o aluno durante anos. Então o aluno ele começa com empreendedorismo, se der errado ele vai tentar outro e sempre ajudando o aluno. Aí você começa a ver os resultados. Por exemplo, esse aluno meu aqui é resultado em marketing, tem aluno meu que é resultado em marketplace, tem aluno meu que é resultado em importação, resultado aqui em Bitcoin, que é tudo aquilo que eu já pratico, eu ensino para os meus alunos. Então tá na descrição, são 20 vagas, vagas limitadas. Eu não sei nesse momento que você está vendo o vídeo se já foram preenchidas, mas estão aí na descrição, tá bom? Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Nem todas as religiões levam para o céu. Só pode haver uma. A verdade só pode ser uma. Não pode ter 2 verdades, não pode ter 3, não pode ter 4.
Só pode haver uma verdade. E para mim, a verdade é Jesus Cristo. E Jesus nunca se atacou tanto Jesus como esse mundo ataca agora. Tu pega, por exemplo, eu vou falar uma coisa que vai ser um pouco criteriosa para vocês. Você não vê eles atacando Deus. Não, Deus é o diabo, Deus é a... Eles não atacam Deus, eles atacam Jesus. E por que eles atacam Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho. É a única. Quando você fala Deus, você pode pegar Deus do Islã, Deus da região do Candomblé, Deus não sei do que, Deus não sei do que. Fica muito vago. Agora, quando você pega Jesus, é o próprio Deus que veio à Terra, se apresentou ao mundo e ensinou o caminho. Então é bem específico. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente acaba vendo, né? Por exemplo, a Igreja Católica, eles acham que são dono da religião. A Igreja Evangélica está ruim também das pernas aí, principalmente do Evangelho. Mas olha só, o Papa me faz uma declaração dizendo que Jesus Cristo, ele é Satanás. Meu irmão, isso aqui, eu digo para vocês, é demoníaco. É demoníaco. Porque o próprio Jesus mesmo disse. Inclusive, teve um rabino, lá, a própria Bíblia tem essa passagem na Bíblia. Ele fala assim, tem um rabino que chega para Jesus e fala assim, ele expulsa os demônios porque ele é filho de Beelzebul. O nome de Jesus está repreendido. Então o rabino fala, ele expulsa os demônios porque ele tem como coisa ruim. Aí Jesus Cristo fala, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, um reino que estiver dividido, ele não vai funcionar, não vai dar certo. Então não tem como ele expulsar os demônios e ser do mal. Porque se ele for do mal, ele não vai expulsar os demônios. E aí ele fala exatamente isso, porque essa foi uma declaração de um rabino, falando que Jesus Cristo ele expulsava os demônios porque ele era de Satanás. E ele mesmo disse que não, que um reino dividido não subsistirá. E aí você vê o quê? Você acha que um padre, um papa desse, verdadeiramente lê a Bíblia? Não. Outro dia esse cara estava falando que Deus estava morto. Outro dia o cara estava falando isso. Aí vem agora falando. E o pior de tudo é que quanto mais você sabe sobre o cara, a pior coisa fica. Primeiro que o cara ele recebeu orações islâmicas dentro do Vaticano. Não era para ter feito isso porque simplesmente é uma religião cristã. Ele falou que quer fundar uma religião mundial. Ele quer subscrever a Bíblia e fundar uma religião mundial. E esse cara, semana retrasada, falou que ele aprova o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Só que a Bíblia, a Bíblia condena. Ou seja, esse cara não faz nada que verdadeiramente está na Bíblia. É aquilo que eu falo. Mas então eu vou para a Igreja Católica. Meu irmão, os caras só pregam teologia da prosperidade. Qualquer pastor que for pregar verdadeiramente a Bíblia, esse vai ser preso. Esse vai ser perseguido. Qualquer pastor, qualquer um que pregar verdadeiramente a Bíblia vai ser preso. Aí sabe o que os caras fazem? Os caras poderem. Porque assim, os caras vão lá, eles começam a crescer com a igreja deles. Sabe o que eles fazem? Pega a teologia da prosperidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te ungir, Deus tem uma grande missão para você. Ele começa a inflar seu ego. Né? Você tem um chamado, Deus está me revelando que você tem dons. Começa a falar aquelas línguas estranhas, que na verdade são línguas demoníacas, porque a própria Bíblia fala que não existe falar em línguas. A própria Bíblia mesmo fala. O falar em línguas é você fala no seu idioma, a pessoa que é do outro idioma, ela entende o que você está falando. Então, assim, é uma coisa absurda. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim diz o profeta. E profeta enaltecido pelo Espírito Santo. Então, tu vai pegando as coisas, tu vai vendo que basicamente é uma grande confusão de ideias. A verdadeira... Sabe que o maior problema da igreja evangélica hoje? É querer pregar o evangelho para todo mundo. É querer obrigar as pessoas a aceitar o evangelho. Qualquer pessoa que entra na igreja evangélica, no primeiro dia, já fala que tem um chamado, já fala que tem superpoder, já começa a julgar a pessoa. Irmão, escuta, o evangelho não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Então, basicamente, o evangelho é para poucos. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Então,
O evangelho, ele é mais ou menos aí, você pode pegar de cada 1.000 pessoas, umas 3, 4, 5, 10, 15 vai ser salvo. De cada 100, umas 2. A grande maioria das pessoas não está nem aí. Os caras entram na igreja evangélica mexendo no celular, olhando para a rapariga. Os caras, eles estão pensando em um monte de coisa. Quando vão embora, eu sei disso porque é o seguinte, eu não vou dizer onde eu estava em Belo Horizonte, numa região, e aí tinha acabado um culto de uma igreja evangélica. Eu estava dirigindo meu carro numa BR, uma BR mais vazia, tá? Já era praticamente quase 11 horas. Eu dirigindo meu carro com a minha família e eu tive que ir para a direita porque tinha um escudo escrito assim, fé. Porque o cara veio numa velocidade absurda e queria me cortar de tudo quanto é jeito. A pista era faixa única, toda hora não era uma pista dupla, toda hora vinha carro de outro lado, caminhão. O cara toda hora queria me cortar, botando a minha família em risco. Eu tive que jogar o carro no acostamento para o cara poder passar. E o filho da mãe acabou de sair de um culto de uma igreja evangélica. Não adianta, não adianta, esse cara não muda. O que faz a pessoa crer em Deus é o Espírito Santo. Você não tem que ficar pregando para todo mundo, você tem que pregar para quem quer aprender. Deus não se importa com quantidade, mas sim qualidade. Aí tá lá, o cara criando religião, tudo quanto é canto, meu irmão. E é inacreditável. O cara, ele é colaborador do Fórum Econômico Parará-Pururu Mundial. O cara fala um monte de coisa inacreditável, né? Envolve com política. É inacreditável. Jesus daqui a pouco vai ser considerado. Eu não posso falar essa palavra aqui. E assim vai, meu irmão. E assim vai, né? Nós vamos chegar no mundo e o cara pedindo para criar uma religião mundial. O cara já participa de uma religião e quer criar outra. Aí eu digo, esses são os velhos que se embocam numa ilha e ficam aliciando as crianças. Eu cansei de falar. Se tu analisar a vida desse cara secretamente, esse cara é um verme. Eu já cansei de falar isso aqui. Então, o que eu digo para vocês, e eu acho que é extremamente importante, é que não tem religião, meu irmão. Para com essa falácia de religião. Né? Deixa eu voltar o foco aqui da câmera. Para com essa falácia de religião. Para. Tu pega a Bíblia, cara, é só pegar a Bíblia e estudar. Mas o que o cara faz? O cara estuda a Bíblia? Não. Ele deixa para estudar a Bíblia quando vai na igreja. Você acha que a igreja fica lá? Capítulo 1 de João Batista. Capítulo 2? Não. Ela vai pegar versículos separados. Existem boas igrejas? Existem. Eu sou prova viva que existem boas igrejas. Mas é a minoria, cara. É a minoria. É a minoria. E a igreja católica cada vez mais se afundando em lama, cara. Se afundando em lama. Então, é o que eu digo para você. Se você quer alcançar a salvação ela é solitária. Ela é entre você e Jesus. E o meio para você chegar até Jesus é a Bíblia. É pegar a nova aliança. Ok? A antiga aliança é o diário de bordo, é um registro de um povo primitivo. E a nova aliança é o evangelho pregado ao mundo inteiro. Então, você pega lá o evangelho e estuda que você vai encontrar a salvação. Eu espero que você tenha entendido que nós estamos chegando no mundo, nós estamos chegando no momento que a sua fé vai ser testada. Talvez não agora, mas daqui a 3, 4 anos a coisa vai começar a piorar, 8 anos, e quando chegar o momento, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu podia ler a Bíblia tranquilamente, hoje eu não posso. Nossa, antigamente ninguém pregava, era perseguido, hoje os caras são. Tu não lembra a perseguição da igreja que teve tempo atrás? Pois é, meu irmão, aquilo ali foi só um começo, foi só um teste. Né? E as únicas igrejas que ficarão abertas são as igrejas que vão falar em línguas, são línguas demoníacas, as igrejas dos dons. Ah, você tem um dom, você tem não sei o quê, Deus tem um chamado. Esse tipo de igreja, igreja do ego, igreja do ego. Não, Deus está me falando que você vai ser abençoado. Tipo assim, Deus não está nem aí para aquele cara, nem habita, né? Deus não participa de templos feitos por humano e tá botando na boca de Deus as coisas, entendeu? Então, assim, eu espero que você verdadeiramente tenha entendido sobre Jesus Cristo, sobre a proposta de não ter religião. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aqui na descrição, as vagas estão abertas, são apenas 20 vagas, onde eu ensino verdadeiramente o empreendedorismo, porque você vai precisar, campeão. Do jeito que anda o governo, é bom você ter uma segunda fonte de renda,
principalmente uma fonte de renda automática, uma fonte de renda que você pode estar fazendo outra coisa e você está programando, deixando às vezes a inteligência artificial, depois eu falo sobre isso, para você poder render para você, ó, programar para você render, para o sistema poder render para você não precisar ficar gastando o seu tempo. Você deixa com que o trabalho, você vai ter que aprender, né? Porque o mundo está mudando muito rápido, tá bom? Então quem quiser conhecer, na descrição, eu não sei quantas vagas que tem agora, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, eu acabei de inaugurar as vagas, mas pode ser que quando você estiver vendo, já tenha poucas vagas. Você confere aí na descrição, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz de Jesus Cristo.